Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro canal do antagonista, Vai versus a polícia, a demonização literal. Vamos usar esse react como desculpa pra gente falar um pouquinho sobre esse samba enredo, sobre a Vai e sobre essa representação da polícia e o que ela significa de verdade e não o que estão tentando pintar. Porque parece que a galera, principalmente a galera da expressão da liberdade, né? Que ama a liberdade de expressão, que adora falar que tem que ter liberdade, não é muito bom de interpretação de arte, não é muito bom de interpretação de metáforas e não é muito bom de interpretação de críticas, né? Porque a expressão de liberdade pode ter para tudo o que agradar a eles, né? O que não agrada a eles não é expressão, então tá tudo bem. Já tem deputado protocolando um monte de reclamação, já tem deputado protocolando coisas contra a Vai, já tem fake news em cima da Vai, porque aí vale, né? Quando na expressão de liberdade para algo que eles concordam, não vale a pena lutar, né? Mas para quem não tá sabendo, a Vai fez um samba enredo muito interessante que foi utilizando de ponto primário o Sobrevivendo ao Inferno do Racionais MCs. Não sei qual que é a história em si, provavelmente eu acho que se principalmente a Vai tiver material, né, e se provavelmente tiver essa vontade, com toda essa repercussão, vai ter um making off, vai ter um documentário, uma história mostrando como foi a elaboração, porque o samba enredo, gente, eles não decidem na hora. E, geralmente, quando acaba o carnaval, eles já começam a pensar o samba enredo do próximo. Então vai evoluindo, vai tendo eleição do samba enredo, vai ter disputa para ver qual que é o samba enredo que vai ir. E nasce do Sobrevivendo ao Inferno, principalmente da música capítulo 4 versículo 3. E daí o samba enredo evolui para falar sobre várias coisas, principalmente da atualidade, principalmente de críticas sociais às questões que acontecem na periferia das cidades brasileiras, né, como um todo, não só como São Paulo. São Paulo, lógico, é o motriz, porque o Racionais, o samba enredo e o Sobrevivendo ao Inferno vêm da periferia paulista, mas eu acho que hoje em dia é uma questão que em alguns pontos, todas as periferias do Brasil se identificam da questão da polícia, da questão de ser esquecido, da questão do tráfico de drogas, da questão da violência. E também vai misturando com manifestações da periferia atual também, né? Como a gente tem a questão do galo e da queima e da revolta do Borba Gato, né? Que eu falo atual no sentido de, tipo, da luta atual, né? Não que Racionais não seja passado, mas o Sobrevivendo ao Inferno é um recorte histórico que funciona até hoje, mas vem um recorte histórico a partir da vivência de um período histórico, né? Dos anos 80, dos anos 90 e tudo mais. E utilizar o Racionais e o Galo mostra muito como a história não está mudando tanto assim, né? Como a periferia vive ainda essas crises, vive essas invasões, como a periferia ainda não foi integrada nisso que a gente considera de sociedade, né? Não que ela não seja sociedade, é sociedade, é a população, geralmente populações de milhões que trabalham e mantêm os grandes centros funcionando, é por conta das cidades periféricas, que cidades como São Paulo funcionam e existem, mas mesmo assim essas cidades não são tratadas como se fossem sociedade de verdade. O que eu tô falando com isso? Não é dado mesmo direitos para esses cidadãos. Não é dado as mesmas atenções para esses cidadãos. Eu gosto, sempre que eu vou para São Paulo, eu tô conversando com a minha esposa e a gente vai pegar o metrô, eu sempre uso o metrô como um símbolo. Para mim é um símbolo, sabe? Eu nasci e cresci na Grande São Paulo, em Osasco. Nunca morei em São Paulo em si. Saí de lá depois de 20 e poucos anos. 20 anos. 20 anos. Eu fiquei 20 anos em Osasco. E eu sempre, quando eu vou pra lá, eu sempre uso isso como símbolo metrô, por exemplo. Pra mim, a maior loucura do mundo é o metrô nunca ter saído da cidade de São Paulo, tá ligado? Tipo, a cidade de São Paulo que sempre gritou, sempre falou que é a cidade mais rica, que conduz esse país, que tem milhões de pessoas, que tem dinheiro pra caramba, mas não conseguiu fazer uma linha de metrô pra fora da cidade de São Paulo. O metrô fica só em São Paulo. Só funciona em São Paulo. E funciona muito bem. Apesar de algumas linhas ser lotadas pra cacete,
o transporte em si funciona, tipo, é rápido, você chega em vários lugares, você vai até da zona oeste à zona leste, mas não sai de São Paulo, tá ligado? Não vai pra grande São Paulo, principalmente pra cidades mais periféricas, assim. Eu acho que é muito interessante esse símbolo, sabe? Não, chega o trem, a CPTM chega lá até Itapevi, CPTM chega até Mogi das Cruzes, a CPTM vai até outro ponto ali, vai até Jundiaí, mas o metrô fica aqui pra São Paulo, né? Só a gente precisa desse transporte rápido. Eu não tô falando que tem que ter metrô pra grande São Paulo, não, tá? Só tô falando que é como se fosse um símbolo. Mas chega de enrolação, só quis dar esse prólogo, assim, sabe? Essa questão do por que é importante tanto o samba enredo da Vai Vai. Mas vamos lá pro vídeo do antagonista deles falando sobre isso e vamos usar eles principalmente como contradição. Eu não gostaria de usar eles como chacota, nem como pessoal contra eles, não tenho nada contra eles pessoalmente, mas só queria usar eles como ponte para mostrar as contradições de interpretação e como muitas vezes isso é feito de maldade ou não, uma interpretação só para falar, taxar negativamente uma ideologia. Não é uma crítica em si. Não é uma interpretação da expressão cultural. É simplesmente para falar, ó, tá vendo essa ideologia? Gosta de bandido, odeia a polícia, não sei o que lá. E principalmente porque tinha pessoas, políticos ativamente lá, como por exemplo Silva Almeida, né? E porque nós estamos em ano de eleição municipais. O MBL tá usando muito, por exemplo, isso da Vai Vai, porque eles querem despontar a candidatura do Kim a prefeito de São Paulo, principalmente contra o Boulos, né? E o Boulos estava, se eu não me engano, lá como que fala? No desfile da Vai Vai. Puta, 7 minutos. Eu não reagi a 1 minuto de vídeo. Eu sou um péssimo reactor. Muito bem, então agora um caso que você acompanhou mais aí nesses últimos dias, que foi o caso da Escola de Samba Vai Vai em São Paulo, na noite de sábado 10, no Sambódromo do Anhembi, na apresentação baseada em letras do grupo Racionais MCs, grupo de rap. Um dos carros retratou os policiais militares do batalhão de choque como demônios, né? Essa é a demonização literal da polícia. Produção, pode colocar na tela as imagens que a gente separou. Tá aí. Você vê que tem um uniforme policial e uma fantasia de demônio. O chifre aí do diabo, com o capacete do batalhão de choque, etc. O enredo, intitulado capítulo 4, versículo 3, da Rua do Povo Hip Hop, um manifesto paulistano, que nome, hein, longo, foi criticado por deputados que integram a chamada bancada da bala. Já que ele fez um comentário desnecessário, eu também vou fazer um comentário desnecessário. Cara, que crítica boba. Todo samba enredo é longo. Tipo, toda a tese de. Já viu o nome de tese de doutorado, de mestrado? É um nome ridiculamente longo, sabe? Só quis dar uma farpada, né? Só uma farpadinha. Ah, que nome longo. Todo samba enredo é longo, cara. Acho que você não manja muito de carnaval, hein, parceiro? Fala na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O deputado, só um segundinho que eu perdi aqui o meu tópico. Teve um dos deputados aí da bancada da bala, foi o Sargento Portugal do Podemos, escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais, abre aspas para ele. Escola de samba desfila no carnaval com integrantes vestindo uniformes da Polícia Militar com chifres e asas, colocando-os como lado do mal. Fecha aspas. Também na publicação ele escreveu: absurdo, escola de samba demoniza a Polícia Militar e coloca bandidos como vítimas. Fecha aspas. Ainda tem um pouquinho de informação aqui sobre a repercussão, mas eu quero ouvir o Graeb, que acompanhou esse caso, e acho, né, Graeb, como a gente faz aqui, que esse programa é pra gente inteligente, que é É pra gente inteligente. preciso também distinguir Pô, se tem que meter uma dessa é só pra falar, não, se você não entendeu, se você entendeu errado, é que você é burro. algumas nuances, que são basicamente o repúdio Ó, você falou que é pra inteligente, então eu vou cobrar como tal. A interpretação sobre o que está sendo dito tem que ser inteligente no samba enredo, né? moral a um tipo de retratação por parte de uma escola e algum eventual aspecto jurídico, etc. Porque
A liberdade de expressão, ela precisa ser defendida nos termos da lei, obviamente, como qualquer outro elemento. Ela é moldada por outros dispositivos. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não possam criticar as outras por aquilo que elas dizem, né? Olha só, cara, que interessante. Mas é interessante quando se faz crítica a show de humor, não pode, né? Quando se faz crítica a expressões malditas, a expressões machistas, a expressões da que qual que seja, não, a esquerda tá muito chata, o mundo tá muito chato. Eu achei interessante, gostei dessa opinião. Eu acho que tem que criticar mesmo. Por aquilo que elas fazem. E existe aí também, por trás da Vai Vai, certas figuras que são investigadas pela polícia. Então, o que você destaca de tudo isso, Greg? Felipe, eu concordo com todas as críticas ao, ao bloco ali, né? A sessão do desfile da Vai Vai que trazia essa crítica grotesca. Mas, gente, tentaram entender o que estava sendo dito, porque viu qual que é o problema? A crítica nem tenta entender o que é, não tenta ver o que é. Não ler a letra, o enredo, assistir o desfile. Vocês leram o material, foram atrás do Sobrevivendo no Inferno, é importante. Ir atrás do Sobrevivendo no Inferno para entender um pouquinho. Fazer uma crítica, seja jornalística, seja não seja jornalística, a gente faz, mas a gente vai atrás do material fonte, a gente lê, a gente interpreta, a gente vê qual que é o contexto. Não. É só uma crítica moralista, de tipo, moral por moral, política. Olha a chance, um ataque de oportunidade de eu alavancar a minha opinião em cima disso. A polícia militar, que transformou os policiais em demônios mesmo. Não dá para você olhar e interpretar de outra maneira. Concordo com todo mundo que achou de mau gosto, que achou excessivamente agressivo, que tomou como uma ofensa a gente que, em geral, não pertence às classes ricas de São Paulo. Os policiais, pelo menos os policiais militares, Polícia Civil já é um pouco diferente, mas os policiais militares não pertencem à elite paulistana ou do Estado. É gente que, enfim, tá ali ralando, mora em bairros perigosos, corre riscos tanto em serviço quanto fora de serviço. É muito injusto passar num desfile essa imagem dos policiais, que por mais que digam, não, era isso, era aquilo, você generaliza. É uma crítica aos policiais, eu entendo perfeitamente e estou ao lado de quem repudiou essa ala da escola de samba. Agora, sempre estivemos, né, Greg? Só para deixar claro, sempre estivemos muito antes desse desfile. Quer dizer, a gente sempre repudiou a generalização imbecil feita por certos setores da esquerda, ou toda a esquerda brasileira, porque é difícil você encontrar nuances nesse campo. Toda essa generalização que se faz contra a polícia, mesmo que nós mesmos repudiemos quando surgem evidências de uma bandidagem cometida por um policial ou por um grupo de policiais. Nós sempre apontamos. Isso quer dizer que todos os policiais são bandidos? É óbvio que não. Então, esse tipo de generalização é absurdo, assim como a generalização em relação às escolas de samba, de uma maneira geral, etc. Exato. Então, assim, essa tentativa de demonizar, e nesse caso foi muito literal, ela é ridícula, ela é imoral. E como colocou o Grael de uma maneira muito precisa, é injusta. Gente, é por isso que interpretação, vocês estão tratando com uma literalidade, primeiro, como se fosse policiais. As comissões, elas retratam muitas vezes grupos. E juntamente com o álbum Sobreviver no Inferno, assim como
os livros que retratam qualquer tipo de segurança pública na esquerda, tem gente que fala que a esquerda não tem um plano de segurança pública, e se tem. A questão é de instituição. Por exemplo, pegue a deputada Marielle Franco, deputada não, né? A vereadora Marielle Franco, que infelizmente morreu, e que muitas pessoas, inclusive até da direita, espalharam fake news sobre ela por ser uma defensora de bandido e tudo mais. Ela era uma pessoa que trabalhava com segurança pública no Rio de Janeiro, e nos seus trabalhos de teses e de trabalhos científicos, era uma pessoa que trabalhava tanto com famílias pobres que sofriam com a subida das polícias, como a família de policiais que viviam traumatizadas, principalmente para a morte de policiais em operações policiais. Porque a polícia, e isso é um refrão que tem que se cantar muito no Brasil, a polícia do Brasil é a que mais mata e mais morre num estado que não está em guerra de jeito nenhum. Nem guerra civil, nem guerra com outros países. Você pode pesquisar esses números, é isso que você vai achar. E é justamente isso, a instituição policial, militar em específico, por isso o quadrante do choque, porque o choque é uma unidade de repressão, principalmente à população. Pergunte para qualquer professor que fez greve, pergunte para qualquer grevista que não fez nada de errado, só estava na rua fazendo greve, que é constituído por lei, é permitido por lei, ou pergunte para qualquer grevista que foi na Assembleia Legislativa reivindicar seus direitos, ou pergunte para qualquer população de uma região periférica que foi às ruas pedir os seus direitos, o que o choque faz? Ou o que ele é mandado a fazer? Porque o choque ele é apenas uma estrutura para reprimir as pessoas que estão muitas vezes se manifestando. O choque muitas vezes é usado para isso, para tirar aquelas pessoas que estão se manifestando em cima da lei. Pergunte para a população da periferia lá no Guarujá que está sofrendo com a Operação Escudo o que está acontecendo quando a polícia militar sobe. Se é bandido que está sendo preso, se é traficante que está sendo preso. O que mais a gente tem notícia é de pessoas que não têm ficha criminal nenhuma, que não têm indícios nenhum, que estão sendo mortos durante as operações lá na Operação Escudo. Tô querendo dizer que o policial CPF é o culpado? Não, a instituição é culpada da maneira que ela é construída e da maneira que ela é utilizada. Ela é construída só para fazer operações nessas regiões e só para defender a propriedade privada de quem tem propriedade privada. O choque só serve para defender, no máximo, a vidraça do Banco Safra, tá ligado? Porque me fala que protesto de professor ameaçou a vida do cidadão paulistano. Já teve vários, né? Inclusive, parou-se de ter muito porque os professores iam para reivindicar melhor salário e apanhava no meio da rua, tá ligado? Que tipo de polícia é essa que é utilizada para reprimir os seus cidadãos e não para protegê-los, os cidadãos? Essa que é a questão. Aí você utiliza a figura diabólica num sentido metafórico para a instituição. Para a instituição no sentido de tipo, ó, essa instituição, quando chega em certa fatia da cidade, em certos bairros, em certos complexos, em certas favelas, as pessoas correm. Assim como correriam de uma figura demoníaca. Mas as pessoas não ficam com a imagem. O que se fica na cultura não é a imagem de um policial. É a imagem de uma farda. É a imagem de um contexto. É a imagem de uma instituição. Então, o foco quando se fala sobre acabar com a polícia militar não é acabar com a polícia, acabar com a segurança pública. É o quê? Montar um sistema, uma instituição de proteção das pessoas, de proteção das comunidades, de proteção dos bairros, de proteção das cidades, que tenha uma lógica diferente. Que não seja essa lógica do conflito, não seja essa lógica de subir para matar, não seja essa lógica de tiro, porrada e bomba. Que a gente tenha outros tipos de maneiras de proteger e de vigiar uma comunidade que está em perigo, de vigiar pessoas que estão em perigo. É o que as pessoas
se enganam. É, por exemplo, que até o estado lá onde aconteceu a questão do George Floyd nos Estados Unidos votou para acontecer, né? Nem tô falando que vai acontecer maravilhosamente bem, utopia, não é isso nem que se quer. Mas até lá mesmo eles viram, depois que aconteceu com o George Floyd, depois que aconteceu 1 milhão de vezes, George Floyd só foi o caso, mais um caso, infelizmente. Pô, precisamos melhorar o treinamento, precisamos melhorar as abordagens, precisamos melhorar várias coisas. Pô, o Rio de Janeiro, cara, os grupos de milícia, os grupos de extermínio, que vai ter massacres, como por exemplo o massacre da Candelária, muitos deles nascem de ex-policiais ou de policiais que são treinados para essa questão do confronto, do extermínio, da destruição daqueles cidadãos que são considerados perigosos. Quando na questão da Candelária você tinha o quê? Usuários e moradores de rua, usuários de droga e moradores de ruas. Sabe? Pesquise, vá atrás, por exemplo, disso. Você acha que uma população que vive vendo chacinas protagonizadas por pessoas dessa instituição que é a polícia vai tratar eles como o quê? Anjos? A instituição, sempre lembrando, a instituição vai ser tratada como anjos? Não. Tanto que na cultura se tem até a cultura de zoar a instituição, né? Lá vem os coxinha, lá vem os gambá, lá vem a polícia fazer alguma coisa, tenha medo. Você é educado para ter sempre levar documento, leve documento, não fale nada, sim senhor, não senhor. E não entende, não é uma educação de respeito com a polícia. A gente não é educado para ter respeito numa situação de periferia. É uma medo. Educação de medo, ó. Por que eu tenho medo? Se eu não fiz nada de errado, eu tenho medo porque várias pessoas não fizeram nada de errado, acabaram na cadeia, acabaram mortos, acabaram com ferimento, acabaram feridos de alguma maneira. A gente tem inúmeros casos, eu não preciso ficar mostrando aqui. Então, a representação artística é só uma representação metafórica, uma representação da instituição, é uma representação do que acontece, sabe? Não é com os cidadãos. Como o cara mesmo falou. E como eu falei aqui do exemplo, por exemplo, do trabalho dos estudos da Marielle. Os policiais precisam. A reforma da estrutura policial é para os policiais também. Porque eles estão numa lógica que é autofágica. Uma lógica de governos e de estrutura militar que eles vão se sacrificar para não mudar nada. E me diz, quantas operações policiais de subidas em morros no São Paulo e no mundo resolveram o problema do tráfico? Quantas? Quantas? Se tem todo ano, cada vez mais. Você acha que o tráfico no litoral, na Baixada Santista, vai melhorar depois da Operação Escudo? Não, vai acabar com o tráfico. Não, ano que vem vai ter que subir lá de novo. Se essa for a lógica. Se a lógica for ficar subindo, matando, descendo, subindo, matando, descendo, subindo, matando, descendo, não vai resolver a questão nunca. E vai ficar subindo, vai ficar morrendo policial, vai ficar morrendo cidadão que tá lá dentro e vai descer. Daí vai subir, vai morrer policial, vai morrer cidadão e vai descer. Daí vai subir, morrer policial, morrer cidadão e vai descer. É a história do narcotráfico, eu acho que no mundo todo. Essa questão de ficar querendo, vamos matar o traficante, vamos descer, vamos matar o traficante, vamos descer. Daí morre policial, morre criança, morre cidadão, morre pessoa que não tinha nada a ver com isso, pessoa que não tinha nenhum tipo de crime, morre pessoa que não tinha crime, mas não foi julgada ainda, e o Brasil nem tem sentença de morte. A crítica é baseada na realidade, é baseada no que acontece. É uma crítica amarga, é uma crítica incômoda, é uma crítica chata. Mas ela não é uma crítica individual, esse que é o problema. Eles pensam só no individual. Não, é uma crítica institucional, uma crítica social, tá ligado? Porque todo mundo, inclusive que trabalha na Vai Vai, o Racionais MC,
o Silvio Almeida, o Boulos, todo mundo que trabalha nessa questão social sabe, tá? O careca de saber que não existe, que tem policial que é policial bom e policial ruim. Porque a questão não é o policial, o indivíduo, é a instituição. É a maneira como ela é dirigida, é a maneira como ela é escrita para funcionar. Até nesse carnaval aqui no Rio, conversei com vários policiais, homens e mulheres, e essas pessoas, elas enfrentam realmente o crime organizado, enfrentam a dificuldade de circular na própria cidade, porque há redutos que são dominados por criminosos que sabem que eles e elas são policiais, geram preocupação na família em relação à sua segurança. Muitos, como a gente sabe, são assassinados todos os anos. Então, assim, você fazer uma É justamente esse um dos maiores problemas. retratação tão rasteira e tão generalista é algo abominável, sem dúvida. Não é generalista porque não é individual, é institucional. E não é generalista porque a instituição, a gente tem provas e mais provas, como eu passei, sei lá, 10 minutos falando, de que a instituição foi desenhada para funcionar em cima disso. Desde a repressão de protestos até a suposta repressão do tráfico. Mas que corresponde a uma pauta militante de pessoas absolutamente irresponsáveis e inconsequentes. Agora, eu só queria concordar com a outra parte do seu raciocínio também, Felipe, porque tem deputados querendo que a Vai-Vai seja privada de qualquer espécie de apoio financeiro da prefeitura nos próximos desfiles, porque pôs essa ala na avenida. Aí eu já acho absurdo, porque daí de Pelo fato, menos fez coerente com a questão da liberdade de expressão. O otomano não muito, né? Ele deixou aberto, assim. uma maneira de você cercear a liberdade de expressão, é uma maneira do Estado dizer quem vai poder pôr o seu desfile na rua ou não, e falar, olha, se você disser coisas que não agradam a quem está no poder, você vai para a rua, você vai ter dinheiro. Se você disser coisas que desagradam, você vai ficar no galpão. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E mais, digo mais, os desfiles de escola de samba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, são sim um dos poucos canais de crítica social que uma fatia enorme da população tem. Né? É um veículo para que essas pessoas possam dizer mesmo o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas veem. Deve ser admitido esse espaço. Esse espaço não pode ser fechado, porque em uma ala houve uma estupidez. Isso seria atribuir, isso seria dar uma consequência muito gravosa, não só para a escola, mas para todo o ambiente de expressão, né, na cidade de São Paulo, por causa de um erro, vamos chamar de erro. Então, eu acho que todas essas ideias que estão rolando por aí, vamos penalizar a escola por causa disso, vamos tirar patrocínio, vamos impedir que tenha acesso a dinheiro público, isso é uma forma de intimidação que também não deve ser aceita. Agora tem um outro elemento aí que a gente precisa colocar. Isso que ele falou se sustenta de ser uma plataforma de expressão, se sustenta na prova de que todo mundo nas redes sociais, depois do que a Vai fez, e através do engajamento da direita fez, todo mundo tava discutindo a questão, né? E vários, a gente tem acho que 1000 exemplos de como os desfiles pautaram alguma questão, né? Algum tipo de crítica, algum tipo de. Ou até não só questão de crítica social, mas de artístico também, né? Eu lembro que teve um ano, eu não sei se foi a Mangueira ou o Salgueiro, fez uma apresentação que tinha aqueles truques meio que mágicos de que a pessoa mudava de roupa rapidamente, assim, e era uma comissão de frente que tinha vários desses truques e tinha pessoas, tipo, meio que saltando no tobogã. Eu lembro que esse ano a galera foi ao delírio, assim, tipo, caramba, quem faz isso na escola de samba? Teve ano que deu polêmica com questões religiosas, que teve uma escola que retratou
o demônio de algum jeito e foi tratada de alguma maneira. Essas atividades culturais populares, como elas são horizontais, elas se comunicam com o povo como um todo, elas são veículos de transmissão de ideias muito poderosos mesmo. Mesmo que algumas pessoas, principalmente pessoas que acham que existe alta cultura, ou uma cultura de elite, uma cultura da baixa, discriminem, né, o carnaval. Como, por exemplo, o Mamãe Falei lá fez um vídeo de 40 minutos falando mal do carnaval. Fala-se muito mal, mas se é muito popular. Assim como o BBB. Dou exemplo do BBB, por exemplo, que é um bagulho mega popular. Uma galera do Brasil inteiro fala mal. Mas, cara, os debates no começo do ano são todos pautados pelo BBB. Debates sociais nas redes sociais, sabe? Às vezes as pessoas nem sabem que estão debatendo coisas que começaram no BBB, mas começou no BBB o assunto. Assim como o carnaval, né? Para colocar o quadro completo, o Greb está dizendo que não se deve tirar qualquer possibilidade que essa escola tem em relação às outras, de conseguir qualquer coisa em razão desse episódio específico. É um episódio que você discorda, você repudia, você tem liberdade de expressão para criticar, assim como eles tiveram liberdade de expressão para produzir essa barbaridade, né? Agora tem um outro elemento, que é a suposta relação com o PCC que está sendo apontada. Acho que eu vou ficar por aqui, cara, porque esse outro elemento eu nem tenho conhecimento pra falar. Eu acho que o que eu queria falar sobre essa questão da vai-vai já foi dito sobre a questão da representação da polícia, e por que que é importante a gente interpretar mais profundamente, não tão superficialmente a crítica, sim, porque é utilizado para falsificar um argumento contra a esquerda, contra o progressismo, contra pessoas que falam sobre a reforma da polícia, sobre pessoas que falam sobre segurança pública. É para pintar essas pessoas como defensoras de bandidos, defensoras de pessoas que não sabem nada sobre segurança pública, pessoas que querem ajudar o traficante. E como eu argumentei no vídeo todo, isso não é verdade. Eu não quero sofrer um crime, assim como você não quer sofrer nenhum crime. Mas o problema é que até a própria polícia pode ser um risco para mim. Uma pessoa com a cor de pele que eu tenho, com a classe social que eu venho, com a profissão que eu exerço, eu posso estar, sei lá, um dia fazendo greve na rua e eu posso ser vítima dessa estrutura, dessa instituição. E não é da pessoa que vai estar me batendo. Porque essa pessoa que está me batendo também é um trabalhador que sofre, muitas vezes é da mesma cor que eu, é da mesma classe social que eu, e está seguindo ordens de uma estrutura, de uma instituição, de um comandante, que não é ele que dá a cara no meio da greve, né? Não é o governador de São Paulo que vai lá no meio da greve discutir com os grevistas o que ele vai fazer. Ele manda o choque. Então, essa questão não é pessoal, ela é institucional e ela é social. Ela não é individual. Não é pro crachá, não é pra não é pra inscrição da farda do policial, né? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de compartilhar e não esquece de se inscrever se você chegou aqui pela primeira vez nesse canal. Quando dá certo, tem vídeo todo dia aqui e nosso intuito é, através de reacts, leituras, através de vários conteúdos com que a gente consiga construir conhecimento e aprenda um pouquinho mais sobre esse mundo que é rico em conhecimento e ciência e política e tudo mais. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e